Programa Bem Construído. Oferecimento SBS Empreendimentos, Finca, Metropolitana, Rockfield Incorporadora, Embrasol Energia Solar. Sejam muito bem-vindos ao Bem Construído. E nesse episódio, muito mais do que especial, nós vamos falar sobre financiamento. Se você está nos assistindo de Vilhena, Cacoal, de Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, eu sei que você tem dúvidas sobre financiamento. Como que consegue financiar? Por que reprovou meu financiamento? Quanto que eu preciso ter de renda? Financia com nome sujo? E também tem um monte de outras dúvidas. E hoje eu estou recebendo aqui 3 mulheres que, por coincidência, essa semana agora nós vamos transmitir na Semana das Mães. E elas são 3 mães do mercado imobiliário. A Mayla, que está nos visitando aqui hoje, ela é correspondente Caixa, da Excelência Correspondente. Eu também tenho a Suen, que é corretora de imóveis na Meu Bem Imóveis, e a Ana Felícia, que por coincidência é minha esposa, minha sócia, minha chefe e mãe da minha filha, a Catarina. Então, eu quero primeiramente agradecer a presença de cada uma de vocês aqui hoje e, por favor, se apresentem aí pro pessoal. Boa noite, boa noite. Eu sou Mayla, correspondente da Caixa, como o Bruno já adiantou. Também sou mãe de um rapazinho de 8 anos e feliz em participar desse episódio, né? Que é muito a minha área mesmo, o financiamento é o que eu faço todos os dias, é o meu ganho, é o que sustenta. E obrigada, Bruno, pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. E a gente vai desenvolver um assunto, um conteúdo aqui muito interessante, tenho certeza. Com certeza, com certeza. Suen, se apresenta pro pessoal. Eu sou a Suen, corretora de imóveis há 6 anos. Hoje faço parte da equipe Meu Bem Imóveis. E tenho aí trilhado esse caminho com tantas histórias, conhecendo tanta gente legal, fazendo parte da história de tantas famílias. E também sou mãe. Tenho a Júlia e o Vitinho, que são jovenzinhos já. E nesse corre-corre do dia, nós nunca deixamos de deixar nossos filhos, nossa casa e nosso trabalho. Então, tudo é possível. E é possível. Ana Felícia. Oi, eu sou a Ana Felícia, esposa do Bruno. Juntos nós temos a Catarina, de 1 ano e meio. E tô nesse mercado imobiliário tem uns 3 para 4 anos, né, amor? Um dia o Bruno resolveu abrir a imobiliária e falou que só abriria comigo, porque eu sou formada em administração de empresas. Inclusive, esse ano concluí minha pós-graduação em gestão imobiliária. E estamos aí há 3 anos, né, amor? Juntinhos. Com certeza. No mercado imobiliário. Com certeza. Sem Ana Felícia não existiria Meu Bem Imóveis, podem ter certeza disso. E, inclusive, fui eu que dei o nome. Com certeza, Meu Bem. Olha aí. Entenderam. Bom, gente, lembrando que você pode estar nos assistindo pelo YouTube, mas nós também estamos em toda a grade da SGC. Então você nos assiste pela Rede TV, TV Cultura, no portal SGC, no SGC Play e muito em breve também estará no Spotify. E assim vice-versa. Se você está nos assistindo no SGC, já corre lá no YouTube, já marca o sininho para receber nossas notificações e tá sempre ligado com a gente, porque Bem Construído é muito mais informação para você. Bom, vamos começar, vamos por partes. Vamos começar aqui com você, Mayla, que é correspondente, há quanto tempo você já é correspondente Caixa? Olha, teve uma pausa aí no meio do caminho quando eu fui mãe, né? Fiquei 2 anos sem atuar para viver a minha maternidade, mas considerando todo o período antes e depois, uns 12 anos. Tem uns dias, né? É? Tem muita gente que comprou casa porque você ajudou, né? É verdade. Tem muita história aqui que
Que eu lembro. O que é a função do correspondente caixa? Porque tem uma das perguntas que a gente estava conversando aqui antes, que, gente, todo mundo tem dúvida sobre financiamento, É verdade. né? E não vamos fazer essa pergunta, não, de qual que é a função, porque a Ana fez uma pergunta aqui antes, que nem estava no nosso script, que era mais ou menos como que a pessoa consegue, né, Ana, crédito? Faz aí pra gente essa pergunta. Eu vou fazer perguntas como se eu fosse leiga mesmo, como se fosse um cliente chegando na imobiliária, certo? Certo, perfeito. Como eu sei que eu consigo financiar um imóvel? Como que você sabe? Eu tô em casa, passa pela minha cabeça que eu quero comprar um imóvel. Pra onde eu vou, com quem eu falo, o que eu preciso, como é que faz? Ou fica só num sonho? Eu acho que essa é mais ou menos... Você tinha perguntado como que faz sem passar vergonha de ir na caixa. Isso seria... E Dá além pra dessa acrescentar, pergunta, né? isso, eu queria saber se tem alguma forma de descobrir se eu consigo financiar sem passar vergonha, sem precisar ir no banco, o gerente olhar pra mim, ver minha situação financeira e eu passar uma vergonha. Tem como eu fazer isso um pouco mais quietinho, assim, só eu e, por exemplo, uma correspondente? Tem, com certeza. Esse é o papel fundamental do correspondente, é fazer essa análise, né, essa triagem aí inicial. Então, lá no correspondente, o nosso primeiro atendimento é para entender o que é a necessidade dele, o que o cliente quer, o que ele busca, o que ele está esperando. E daí, partindo disso, nós apresentamos alguns cenários, até para que ele se familiarize ali, não, a minha ideia é essa, é aquela, eu quero construir, eu quero comprar pronto, né? E aí a gente vai trilhando ali o cenário para ele, o que mais ajusta para a realidade dele. Mas sim, lá no correspondente é um canal, é um anexo, né? À instituição bancária, um anexo da Caixa. Você representa a Caixa. Isso, nós representamos, a gente costuma falar que nós somos um bracinho fora da Caixa, né? Então lá a gente tem um atendimento muito mais restrito, né? Que é individual, e a gente conversa com o cliente, e aí na medida que a conversa vai desenvolvendo, a gente vai entendendo ali o que ele está buscando e vai construindo a realização do sonho dele. Você consegue me atender mesmo eu morando no interior? Eu sendo de Paraná, de Rolim, por exemplo? Conseguimos. Hoje, a porta de entrada do correspondente, aliás, da grande maioria dos empresários, das empresas, né, é o próprio atendimento virtual. Entendi. É o WhatsApp, às vezes vem uma mensaginha lá pelo Instagram, a gente direciona para o WhatsApp, uma ligação. Já atendi por videoconferência, bem possível. É mesmo? Bem tranquilo. E o que eu preciso? Eu vou entrar em contato, por exemplo, com a correspondente, e o que eu preciso te dar de informação, assim, para saber se eu consigo financiar um imóvel ou não? O que você vai me perguntar? O que é comum, né, nessa rotina sua? Olha, costumamos iniciar pela simulação mesmo, fazendo as perguntas, qual que é o seu ganho, como que você recebe, né, esse rendimento, a forma de comprovação, algumas informações básicas ali para a gente fazer uma simulação. Apresenta a primeira opção. Ficou legal? Não, dá para melhorar? Não era bem isso? Tá, vamos ver uma outra então. A renda que eu quero não é suficiente. Vamos agregar alguém aqui para somar renda com você? E aí a gente vai... Mas peraí, só um ponto. Tá. Que muita gente tá ouvindo, e aí, por exemplo, quando ela fala o ganho, o que é o ganho? É a renda. Você vai mandar o contra-cheque. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu ganho 5 mil. Isso. Aí você vai ver, manda o contra-cheque. Você vê, a pessoa ganha 5 mil é líquido. E não, você vai mandar porque tem que ver o bruto. Quanto que é o bruto. Aí utiliza então geralmente Geralmente se pede os 3 últimos contra-cheques. Por quê? Porque às vezes não tem férias ou 13º que não pode utilizar, não é isso, Mara? Exatamente. Então ela vai pedir os 3 últimos contra-cheques e só CNH. Aí a gente só ia precisar da data de nascimento. Mas já dá pesquisadinha no CPF, né? Para ver se tem a restrição. Porque se tiver restrição, dá para aprovar? Até que dá. Mas não contrata. Não é isso, Maíra? Isso, tem um depende aí. Dá, mas depende. Mas se tiver aprovado, a pessoa pode Regularizar. regulariza as dívidas e consegue comprar a Isso. casa. É isso? Isso mesmo. Aí tem A gente até casos faz a também orientação, que né? a pessoa não tem um contra-cheque, né? É isso. E quem É. não tem a renda formal? Quem não tem a renda formal, aí a gente tem que olhar com um pouquinho mais de delicadeza, né? Certo. Como que é que essa pessoa trabalha? Com o quê? Tenta trazer ela para uma formalização, que inclusive o período da Receita Federal está aberto aí para fazer a declaração.
é um excelente caminho, uma excelente É solução. importante, né? Agora nós É. estamos num mês ótimo para quem Aproveitar. procura. Para quem quer formalizar essa renda, declaração de imposto de renda é o melhor caminho. Não havendo a possibilidade, né, porque fecha período, né, e, enfim, a gente consegue aprovar por extrato bancário, por nota fiscal em caso de produto rural. Então, tem algumas outras O extrato opções. bancário precisa ser da Caixa? Não precisa. Não Precisa precisa? ser de uma movimentação bancária de conta corrente, né, do período ali de pelo menos Bancos 90 digitais dias. hoje, né? Tem muita gente que usa. Tem banco muita gente que digital. usa banco digital. Também pode, né? Pode Pode também. A gente consegue fazer uma apuração assim. Poder pode, mas é muito mais fraco. Exatamente. Eu ia fazer essa observação. Por quê? Como é uma renda informal, né? Uma renda que talvez ora tem, ora não tem, ela tem uma variação muito grande. Então, isso porque hoje considerando o Muita risco gente usa, né? A conta digital, né? também. E considerando o risco para a própria instituição, então ela deixa limitadinho ali embaixo. Né? Aprova, mas aprova pouquinho, mas Porque aprova. o risco, ele aumenta. Quanto maior o risco, menor o recurso liberado. Exatamente. Por isso que fala assim, o servidor público libera. Sim, porque tem a garantia de que o banco vai receber. Ou que ele, pelo menos, que ele vai ter condição de pagar. Então, se eu só tiver uma conta digital e quiser financiar um imóvel, seria interessante eu abrir num banco que exista fisicamente, que tenha agências Não só isso. É interessante que ele abre na Caixa. na Caixa. Na Por Caixa. quê? Exatamente. Por que na Caixa? Tá fazendo propaganda da Caixa por causa de quê? Não é propaganda. É porque lá que tem Minha Casa Minha Vida, pra começar. Que é a menor taxa de juros Exatamente. do mercado. Aí a Exatamente. pessoa que quer o crédito, ela tem que... essa semana a gente tá fazendo isso com uma cliente, que ela tem um carrinho de açaí, e aí ela... Não tem como. Eu falei, tem. Vamos lá. Aí mandamos os extratos. Os extratos não é suficiente. Porque aí tem que ver o rating dessa pessoa também. Exatamente. Às vezes ela não é uma pagadora tão assídua, vamos dizer assim. O que é hate? Pronto. O que é rei? Em outras palavras, que é o que fica melhor pra gente entender, é o score dele. O que é score? O score é... Vamos lá, é o histórico de crédito, o histórico de bom pagador. Né? Então, aquele histórico ali, conforme ele for adimplente com as dívidas dele, com o endividamento, com compras que ele tem no CPF, tudo que girar no CPF, ele pagando direitinho na data do vencimento, o score dele é alto, ou seja, Cartão de pontuação dele é alta. luz, tudo. tudo que tiver relacionado a dívidas CPF, é direto. Se ele pagando direitinho, ele tem um score alto, então ele tem uma pontuação alta, ele tem um histórico positivo. Aí a pessoa fala assim, eu tenho um score alto, que eu vi no aplicativo da Serasa, por exemplo, mas lá na Caixa não deu. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes ela teve um relacionamento com o banco que não foi legal em algum momento, mas hoje, porque no Serasa, por exemplo, você olha no aplicativo, é assim, virou o mês, muda tudo. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Banco não é assim. O É. banco ele tem um olhar um pouco mais criterioso. Por quê? Eu vou te explicar agora um negócio. Você vai numa loja comprar um sapato. Vamos lá, Suelen. Você vai comprar um sapato. Em quantas vezes a loja parcela o sapato? Depende da loja. Uma loja. Quantas vezes? Máximo. 6. 6. A Caixa financia a casa em 420. Então o risco dela... Tem cliente que brinca assim, não sei nem se eu vou estar vivo. Falo, não fala isso pra Caixa, não. Porque Exatamente. não Porque fala não isso é- no banco, não, porque a Caixa tá te emprestando dinheiro. E ela tá contando que vai receber, Que vai receber. 100%. Exatamente. Então, por isso que às vezes o pessoal fala, não, é muito difícil conseguir crédito. Não, não é. Não é difícil conseguir crédito, não é isso? Não é. Às vezes o que dificulta é uma coisa que ficou lá atrás, uma pendência, ou o próprio rating. O rating, como ele vai contabilizar histórico, tem gente que compra tudo à vista. Tem gente que não paga um boleto, não tem um Isso. boleto no nome. Tem gente que não tem um cartão de crédito, não utiliza. Então, como que a instituição vai medir se ele é um bom pagador ou não? Ô, Mayla, e me diz Isso aí, também faz diferença. por exemplo, eu tô com um empréstimo, eu tô com comprometimento, que a gente fala muito em restrição e comprometimento, né? Isso. Comprometimento, Cartão de crédito alto, né? Promete. então empréstimo, né? Sim. Eu pago direitinho, mas eu tenho empréstimo, eu tenho cartão Parcela do alto, carro. né? E para organizar a minha vida, para mostrar para a Caixa Econômica, né? Ou os outros bancos, mas eu estou falando da Caixa agora que nós estamos aqui com você.
os 60 dias eu tenho que estar assim, bem organizada na minha conta para a gente poder passar Com análise? relação à restrição, né? Restrição não, é assim, dívida, restrição dependendo do órgão, ele tem um prazo ali para Sim. tirar o nome e tudo. Mas o comprometimento. O endividamento depende. Porque, assim, às vezes é um endividamento de um veículo, que é 48 meses. Então, durante 48 meses, ele vai estar com aquilo ali comprometido ainda. Tem casos em que dá pra... Então, dá um respiro de havendo 60 ali- dias, aí passa a análise. Pelo menos 30 dias, que é o período ali Pelo que menos 30 atualiza, dias, então. atualiza o Bacen, porque a gente trabalha com a base do Banco Central. Bacen é o Banco Central. Banco Central. Certo. E aí, ela tem uma atualização todos os meses, só que é sempre uma defasagem de 60 dias. Então, hoje, se puxar lá o nosso relatório do Bacen, ele vai puxar o relatório de fevereiro. Então, ele tá lá atrás. Aí, às vezes, hoje, não, mas hoje eu não tenho dívida vencida no meu nome, né? Puxa, não tem. Mas como a gente tá fazendo a leitura de fevereiro, em fevereiro ele tinha. E Então, é isso se que tá eu pagar apontando. hoje, é daqui 60 dias. Exato, que vai sensibilizar. Perfeito. Então a pessoa tem que segurar as Nossa. contas, manter o nome. Tem que manter por isso que tem o histórico. A gente trabalha com histórico. Entendi. Por isso que eu vou puxar um gancho agora. Por isso que agora você vai entender. E, Mário, eu queria que você olhasse só um pouquinho pra cá, pro pessoal também de vez em quando, porque você tava olhando pra cá e o pessoal também quer olhar você. É por isso que você precisa primeiro aprovar o crédito para depois achar a casa. Sabe por quê? Porque imagina só, você vai, procura, achei a casa. Aí você vai atrás do crédito. Porque o corretor ficou, já fez análise de crédito? Você fala, não quero mandar meus documentos. Não quero mandar os documentos. Acontece muito. Não quero. Beleza, aí você acha a casa. Aí, vai aprovar o crédito, tem alguma restriçãozinha lá no Banco Central. Um negócio de 1.850 que você nem lembrava que tinha. Ou você foi fiador de um sobrinho lá do FIES. Porque acontece muito isso, né? A conta da empresa de telefone que você nunca teve. Um monte de coisa acontece. Aí o que acontece? 60 dias para poder rodar uma análise de crédito e aprovar. Aí o que acontece daqui 60 dias? A casa foi vendida. Tem que correr tudo de novo atrás do imóvel. Exatamente. Então, o primeiro passo realmente é iniciar pela análise de crédito, porque aí, ainda que você... Porque assim, é um planejamento, né? Então, ainda que você não tenha definido ali o imóvel que vai comprar, não tenha definido nada concreto, mas, havendo uma negativa, você tem ali um período para regularizar. E aí, com muita calma, você vai regularizando, a gente vai acompanhando. Quando der o start, que deu ok, dá o próximo passo. Muito interessante. Eu tenho uma Claro, pergunta. por favor. Uma pergunta bem leiga. Correspondente Caixa cobra para fazer essa análise? Não. Por exemplo, eu estou querendo, como o Bruno falou, não vou procurar imóvel primeiro, mas eu quero saber a minha situação, até quanto a Caixa pode financiar de um imóvel para mim, Uhum. né? Para eu saber, às vezes, pelo meu rendimento, eu acho que eu consigo uma casa de, vamos supor, R$400 mil e a Caixa só me libera 150 mil. Então, para eu saber que tipo de... Até imóvel, onde pode ir, né? isso, aí eu vou começar a falar com você. Você Isso. vai me cobrar por esse serviço? Não, A nós Caixa temos não uma... cobra. Não. Como correspondente, nós estamos impedidos de cobrar qualquer serviço, né? Prestado enquanto instituição. Então é só mandar um WhatsApp para você. Exatamente. Você vai atender, vai fazer todo o direcionamento. Exatamente. Era justamente isso que eu ia falar. Mas a nossa condição, amor, ela está maravilhosa. Por isso casamos. É isso aí. É isso aí. Gente, eu quero só dar um recado muito interessante, até porque está passando aqui ao fundo os nossos patrocinadores, que nós temos hoje a Embrasol Energia Solar. Se a gente está falando aqui, inclusive, o banco também financia energia solar. Inclusive, a casa tem energia solar. E a Embrasol faz um parcelamento dessas placas, da sua energia, que eu vou te falar, fica mais barato a parcela deles do que a conta de energia. Tô te falando. Não é à toa que foi a Embrasol que fez lá em casa. Exatamente. E nós merecíamos desconto, né, amor? Pela propaganda, né? Bom, eu também quero falar agora da SBS Empreendimentos. Guilherme, solta aí pra gente a imagem da SBS Empreendimentos. SBS é uma construtora já
renomadíssima em Porto Velho. São mais de 30 empreendimentos construídos aqui na nossa cidade. É uma história de mais de 30 anos. Então você tem Cita alguns empreendimentos. Atmos, Village Jardim foram os 2 últimos. Aí eles têm todo aquele Granville ali, o Torres de Espanha, Torres de Itália, Green Park e tantos outros. É muito empreendimento. E esse daqui, por exemplo, que está na tela aqui, é o Alameda 75, isso mesmo. O Alameda 75, ele fica ali na Lauro Sodré e ele é um empreendimento voltado para quem quer short stay, para quem quer trabalhar com Airbnb, para quem quer rentabilizar. Mas se quiser morar, também pode. Aluguel de diária também serve, né? Não quer por nenhum desses pode ser, não, pode fazer aluguel por diária, pode fazer semanal, pode fazer mensal e pode fazer o contrato anual normal. Do jeito que você quiser. O apartamento é seu. O importante é o dinheiro no bolso. Exatamente. Vamos para a próxima, Rockville. A Rockville também, ela incentiva esse nosso trabalho de levar a cultura, de levar a educação para você. A Rockville Incorporadora também está a Porto Velho há bastante tempo. É uma empresa que veio de Santa Catarina, no grupo Investcorp. Fez o primeiro empreendimento que foi o Sorro, depois fez o Level 86 ali na Lauro Sodré e por fim agora está construindo o Lume, que é do lado do Ministério Público, que já entrega agora esse ano e ano que vem a segunda etapa, e o Unique, que é um empreendimento incrível também, voltado para o short stay também, que é o Airbnb, né? Os estúdios que fica ali de frente agora onde vai sair ali vai ser o Tribunal Regional Eleitoral, ali na Lauro Sodré também. E por último, nosso patrocinador master, a Finca e Metropolitana. Essa que realmente investiu na cultura e no conhecimento para você. A Finca e a Metropolitana, eles têm inclusive os cursos para quem quer se especializar nesse nosso mercado. Vai soltar um VT deles agora. Cada pessoa vive um ritmo diferente. Tem quem estuda cedo, tem quem só consegue depois de um dia inteiro de trabalho. Tem quem mora no interior, quem cuida da família e quem decidiu recomeçar. E o EAD da Finca foi feito para todos esses caminhos. A nova plataforma A+, aproxima você dos seus professores, da tutoria de Rondônia. Porque com o EAD da Finca, distância não é um problema. A melhor faculdade de Rondônia agora está disponível para você, onde você estiver. Graduação, tecnólogos, cursos flex e pós-graduação. Tudo pensado para quem precisa crescer sem parar a vida. EAD Finca. A qualidade que você conhece. A tecnologia que você precisa no seu tempo e onde você estiver. Vestibular 2026. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br. Show de bola! Voltando aqui para o nosso tema principal, que é sobre financiamento de casa, né, de apartamento, da sua moradia. A gente já fez algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que a gente tinha preparado, que é essa daqui, gente, essa colinha, ela é as principais perguntas que as pessoas têm. Pode seguir aqui? Pode. Que, por exemplo, posso juntar renda mesmo não sendo casado? O que é isso? Às vezes eu, Bruno, ganho 3 mil. E aí eu não sou casado com a Ana. Deus me livre de guardar isso. Mas, ó, um exemplo aqui, eu não sou casado com a Ana. Aí eu posso juntar renda com ela também, que ganha mais 3? Pode. Pode? Você pode. Tá. E eu posso juntar com mais a Suen, que ganha mais 10? Pode também. Não vou colocar 10 não, vamos ficar dentro da Minha Casa Minha Vida, que ganha mais 6. Pode. Pode? Pode sim. Você pode juntar renda com qualquer outra pessoa, ainda que não exista um vínculo familiar, um vínculo matrimonial. Você pode juntar renda. Quantas pessoas podem juntar? Olha, não tem um limitador, né? O Minha Casa Minha Vida, ele determinava até a última normativa que recebemos, 4 pessoas com renda, né? Mas não necessariamente 4 pessoas, somente 4 pessoas, que pode ser 4 pessoas com renda, casados, aí 8. Né? A outra parte não tem renda. Mas no SBPE, que é uma outra modalidade, e aí a gente vai entrar, né, em outro tema, não tem limite.
É mais fácil, assim, difícil é achar 8 pessoas que não tem nome sujo, meu amigo do céu, vou te falar, é difícil. Mas então amigos também podem se reunir para comprar, por exemplo, um apartamento. Serem sócios. Vão sócios virar de um sócios. negócio. Começa logo no início, lá Da no Rockfell, banco, no da financiamento, SBSI. como sócio. Olha, eu Você tenho que clientes tá que aí fazem Pronto, você que tá no interior, que vai mandar os filhos para estudar aqui em Portugal, você já pode ir comprando um apartamento desse na planta. É E aí, verdade. se tiver 2 quartos, você já junta. Aí fica um quarto para cada filho, entendeu? Ou um pro seu filho, um pro filho do seu amigo, etc., que vai vir aqui para Porto Velho estudar. Que aí você ganha a valorização, que ia pagar de aluguel, acaba pagando a parcela do apartamento. Quando for embora, já valorizou, você ganha dinheiro. Tudo que você pagou volta no bolso. Bom demais, né? Não? Perfeito. Olha aí, que cenário perfeito. Olha aí. E é parcelado com a construtora, né? Geralmente, todas essas consultoras que nós apresentamos aqui, elas fazem um parcelamento direto com ela também, inclusive de mais do que, provavelmente, quase que a entrada toda parcelada direto com eles. Ô, Maila, mas e se eu não quiser comprar a casa ou apartamento de construtora, eu quiser comprar uma que já existe, que no mercado imobiliário a gente fala que é de terceiros? Uhum. Aprovou meu financiamento para comprar 400 mil reais. Quanto seria a entrada, mais ou menos, que eu teria que dar? Pelo menos 20%. 20%? É. Uma vez que a Caixa ela disponibiliza uma cota máxima de 80%, aí a composição fica assim: 80% financiado, 20% de entrada. Então é a mesma regra para tudo. Se eu quero financiar uma de 600, 20% entrada. Se é uma de 300, 20% de entrada. 20%. Certo. E aí, se eu não tenho esse dinheiro? Se, por exemplo, está preso lá no meu FGTS, consigo usar? Usar o FGTS como entrada? Como entrada. Consegue. Consigo? Tudo? Consegue. O valor integral. A não ser que tenha algum bloqueio, né? Que aí E essa Quem fez análise empréstimo. vocês fazem todos, né? fez um empréstimo do Excelente. FGTS, aí tá retido ali uma parte, mas você consegue usar o que tiver disponível. Seja parcial, não precisa usar o valor todo, ou valor total. Isso é muito interessante, porque o FGTS, se não me engano, ele rende só 3% ao ano na conta. E quando você coloca no imóvel, ele rende muito mais do que isso. E tem um outro ponto. Você que trabalha no hospital, que trabalha nas indústrias, que trabalha no comércio, que tem aquele FGTS guardado lá. Gente, aproveita, já bota aí. E aí eu falo o seguinte, a pessoa fala assim, eu já tenho a minha casa. Não tem problema. Se a sua casa não tiver documentação, porque é muito comum isso aqui em Porto Velho, né? Não tem documento. Exatamente. Então, você não tem imóvel registrado. A regra fala que você não pode ter um imóvel registrado. Você pode usar o seu FGTS, comprar um imóvel desse na planta, ganhar valorização, o aluguel paga a parcela dele e você tem uma renda extra ainda e dobra o seu patrimônio com o dinheiro que estava parado. Mas tem um aditivo aí. O governo do estado de Rondônia está com um programa Meu Sonho e é até quantos mil reais que eles ajudam? 30 mil reais na reais. entrada. Então você junta aí o que você tem de FGTS, mais até 30 mil reais do programa Meu Sonho, fora o subsídio do governo federal. Isso mesmo. E aí, como é que não compensa? Por exemplo, tem cliente que ele ganha 30 mil. E a entrada do governo. parcelada. E a entrada parcelada. Não. Se tiver entrada. Porque tem cliente. Porque tem muito cliente que tá dando entrada zero. Sim. Exatamente. Essa semana eu atendi um cliente que a entrada dele, sabe quanto deu? 2 mil. Ele deu 1.000 de sinal e mais 1.000 de parcela. Aí ele falou, mas cadê o resto? Ele não tem mais resto. Não, mas devia ter bem o registro. Falei, também não precisa E a pagar. oportunidade, né? A pessoa não precisa morar. Quando ficar pronta, ela aluga. E a pessoa vai Exato. pagar o financiamento. Exato. Aumentou Então, o assim, patrimônio, gerou renda. O aluguel hoje, ele paga o imóvel pro Paga. proprietário. Ele se paga. Entendeu? Ele se paga. Podemos falar quanto foi o lançamento do Cancún? Quanto vale uma casa lá hoje? Pode. O Cancún, Merit, patrocina a gente, por favor. o Cancún foi lançado a 135 mil reais, hoje 240 uma casa lá. Exatamente. Inclusive, hoje nós gravamos uma casa lá que está avaliada em 550 mil reais. É isso que a gente tá Fez falando. ampliação. Toda reformada, claro. tá muito bonita a Mas casa. 550 de avaliação. Muito bonita. Isso. A pessoa pagou 135, gente. Pois é, agora você gastou imagina. 100. Aí Vai ganhar multiplicou 200 bastante. mil. Já Não, multiplicou. ela não pagou 135, porque teve subsídio. Não, verdade. E ela não pagou também porque ela só pagou a entrada. E tem o quê? 2, 3 anos que entregou? 3 anos? 3. 3 anos que 3 entregou. Ela pagou 3 anos de parcela. Olha a Realmente. valorização. E ao ano, 2 anos, 3 anos, passa assim, ó. Nós já estamos, o quê? Quase entrando em maio.
Parece que foi onde foi o Natal. Exatamente. Então passa muito rápido. Passa mesmo. Passa muito rápido mesmo. E aí, uma outra pergunta, já aproveitando o gancho que a Ana falou ali, Minha Casa Minha Vida. Hoje eu atendi uma cliente que ela ficou surpresa porque ela achava que Minha Casa Minha Vida era só para aqueles empreendimentos populares ganhados pelo governo. Às vezes a gente fala assim, olha, o Canindé, um exemplo, né? O Canindé e tantos outros empreendimentos, ou imóvel de terceiro, Minha Casa, encaixa na Minha Casa Minha Vida. Aí a pessoa fala assim, mas como assim? Não, imóvel até 500 mil é Minha Casa Minha Vida. A pessoa, como? 500 mil? Eu falei assim, gente, a gente tá ficando tão pobre, na verdade. Essa é a verdade. Que hoje 12 mil reais não é mais grande coisa. Você não compra mais aquela antigamente. Quando chegou a nossa vez, Maila, quando chegou a nossa vez. Nossa vez. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Nunca vai ficar mais barato, né? Não vai. Eu falo assim, Minha Casa Minha Vida. Quais são as faixas de renda? Explica pro pessoal. Assim, ó. Porque eu sei que tem 4 faixas, né? 1, 2, 3 e 4. Isso mesmo. Aí tem por renda e tem por valor de imóvel, né? Isso. Explica pra gente, por favor. Eu trouxe uma anotação aqui porque Pode colar. teremos mudanças, né? Na próxima semana, a previsão aí do dia 22 de abril, teremos atualizações dentro dessas faixas, dessas cotas do Minha Casa Minha Vida. Mas eu vou falar o que vai vir, né? Isso, já deixa atualizado. A informação atual, que vai se atualizar. Presta atenção que se você ganha nesses valores aqui... Oportunidade. Pode ser a sua oportunidade. Exatamente. Minha Casa Minha Vida, dividido em 4 faixas. Para cada faixa eu tenho uma definição de juros, né? E é por isso que tem diferentes faixas, porque ele vai atender a um público com uma renda X, uma taxa de juros compatível, né? Com os ganhos. Então, hoje eu tenho faixa 1, renda de até 3.200, faixa 2, 5 mil. Então, a gente vai conseguir uma taxa de juros menor para uma renda de 5 mil, que é excelente, excelente. E para essas 2 faixas, o imóvel, ele precisa ser de até 275. Então, esse é o limitador. O que acontece... 275 faixa 2? Faixa 1 e 2. Faixa 1 e 2. Rapaz, isso muda muita coisa. Vamos lançar uma campanha amanhã atualizando as coisas. Isso muda tudo. Bruno, por que muda? Porque é o seguinte, antes, mesmo se você já tivesse uma entrada bacana, que dasse ou uma renda, ou uma entrada bacana, uma FGTS, e você fosse financiar um imóvel de 275, a sua taxa de juros, ela era da faixa 3, que ela ia para 8%. Isso. Agora ela vai estar em quantos por cento? Vai estar em 6, 6,5 por aí. 2% é dinheiro. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E o subsídio, ele só vem no faixa 1? Ou ele entra no Faixa faixa 1 2? e parte do faixa 2. Ainda não tem definido ali até quanto de renda recebe subsídio. Tá. Mas Só até... no simulador pra ver. Exatamente. Mas assim, 3 mil reais na regra atual, é possível conseguir uma fraçãozinha ali de subsídio. Pessoal, é o seguinte, esse subsídio, assim, essa renda que a gente tá falando, ó, 3.200, 5 mil, é familiar, tá? Renda familiar. É Valor juntando bruto. as pessoas. E valor bruto. Por exemplo, dá um exemplo, tá? Quanto tá o salário mínimo hoje? 1.608. 1.600 e pouquinho. 34, alguma coisa assim. Só trouxe mulher rica aqui, eu vou te falar. Ó, 1.600 e pouquinho, certo? Juntou 2, vai dar 3.200, certo? Certo. Então, um casal com salário mínimo entra, com um salário mínimo, cada um vai entrar aí muito próximo, mas vai entrar num faixa 1. Faixa 1 tem subsídio, você vai ganhar apoio. Se você tem filho, aí tem um detalhe, né? Tem Se outro você tem um detalhe. dependente que é um filho, ou papai também, né? Parente que tenha residência compartilhada sem renda. Que Aí a gente tem que ver o grau de parentesco. Mas, tipo assim, se seu pai ou sua mãe mora com você, não tem renda, ele é um dependente seu, você também ganha incentivos e subsídios diferenciados. Filhos também. Se você é mãe solteira ou um pai também solteiro, né? Vamos dizer assim. Sim. A palavra errada é solteiro, né? Mas sozinho, você também tem um subsídio maior. Sim. E para saber isso, só fazendo a simulação. Para fazer a simulação é aquele negócio. Contra-cheque e RG, CPF, o CNH. E tem a faixa 3, né? 3. Temos faixa 3. Faixa 3,
R$ 9.600 de renda. Taxa de juros de Era 8%. Era 8 Era mil. 8.600, aumentou R$ 1.000 ali, mas eu tinha clientes de 8.650. Mas, por exemplo, 9.600 vai mudar tudo ali pro seu Fekine, Vai. ali pro Vai. Varese, pro Pro palestra? Palestra. Vai, Tudo porque Terra Brasil. Engloba. a gente vai sair de uns juros Só de diferente. 10 para 8. Caramba. É, meu Pronto, amigo. é a Quem falava hora. assim, vai baixar, e nós falava, não vai. 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 É que a taxa de juros do mercado baixou, não. É porque a Caixa que tá fazendo isso pra você. Exatamente. E a última faixa, que é faixa 4, taxa de juros de 10% ao ano, 13 mil de renda e 600 de imóvel. Muito legal. Então a gente vai conseguir trazer muita gente ali no SBPE para uma. Então, Uma condição melhor. Vai até R$600 mil no imóvel e a renda até 13. 13 mil. 13 mil. Então, a Caixa, o governo está ampliando o acesso aos Tá imóveis. ampliando, exatamente, E vem com uma todo ano, né? condição melhor. Isso, com uma Todo condição ano. E a gente tem sentido isso, né, Bruno, na imobiliária, assim, sabe? tem, né? Esse ano tá um ano muito bom e as pessoas estão procurando mesmo ter o seu imóvel com essas E às facilidades. vezes ele iniciou a busca ali numa situação, por exemplo, cliente de 13 mil até dia 21 de abril, né? Que é a regra que ainda não está em vigência. SBPE, taxa de juros um pouco maior. Dia 22 já consegue trazer para um outro cenário. Mas a SBPE da Caixa, mesmo sendo uma taxa de juros um pouco maior, igual você falou, comparada ao Minha Casa Minha Vida, ela ainda é melhor que a taxa de outros bancos? É. É, não é? A gente ainda consegue competir muito bem, porque ela é menor. E Tá bem se eu mais não atrativo. quiser comprar um imóvel na planta, nem um imóvel pronto e eu quiser construir, como que faz? Consegue também. Nós temos duas modalidades de construção, e aí eu vou explicar cada uma. Eu consigo construir e comprar o terreno junto, aquisição de terreno e construção, as condições de taxa de juros, faixas, 80% que é a cota de financiamento, é igual. E também, eu tenho um terreno, estou pagando, na verdade, 3 opções, né? Tenho um terreno, estou pagando para loteadora. Consigo quitar o saldo devedor e financiar minha obra. Então, essa é uma segunda opção. E a terceira é já ter o terreno próprio mesmo e financiar somente a construção. Nesse caso, Minha Casa Minha Vida também faz? Faz também. Olha, Faz. Minha Casa Minha Vida e tem SBPE. que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. E além da renda, qual é a regra para fazer parte do Minha Casa Minha Vida? Que a gente acabou não falando, né? É verdade. Para você participar das condições, né, que lhe favorece ali de juros, cota e afins, você tem que obedecer os requisitos. Eles são, basicamente, você não pode ter outro imóvel, né? Bruno, Precisa ter, essa tem que ser a sua moradia, né? Sua primeira moradia. Porque a partir do momento que você tem mais de um na mesma localidade, você está gerando renda de um e o outro é para Entendi. moradia. Então, você tem que ter só isso. Não ter outro financiamento também, que às vezes a pessoa morou lá no Amazonas, lá em Manaus, tem uma casa financiada, mas ele não mora lá, teve que ser transferido para Rondônia, mas o financiamento dele está vigente. Aí ele está impedido. Nesse Mas- caso, não pode. Nesse caso é do Minha Casa Minha Vida, Minha mas Casa Minha Vida. se não for financiado pelo Minha Casa Minha Vida, normal. Normal. Aí ele Posso pode ter ter dois? quantos ele quiser. Quantos financiamentos No quiser? SBPE, céu é o limite. Se eu quiser comprar, boto para alugar, financio Vai outro. aumentando. Compro, boto pra alugar, Exatamente. financio outro. Compro, boto pra Exatamente. Não ter financiamento, não ter outro imóvel, a renda tem que estar ali dentro das faixas e o valor do imóvel também dentro das faixas. Basicamente é isso. Se você tem um FGTS que ele tá com cadeadinho, você abre o aplicativo e no cantinho esquerdo tem um cadeadinho, é porque provavelmente você pegou algum empréstimo, saque aniversário, alguma coisa. Ah, não dá pra usar? Dá. Só que aí você tem que fazer o estorno daquele valor em alguns casos, ou é isso, né? Tem que fazer Sim. o estorno desse valor. Por exemplo, você tinha lá 10 mil, pegou 1.000, tá bloqueado tudo, é isso? Bloqueia tudo, não bloqueia? Como? Tinha Repete. 10 mil lá, eu tenho 10 mil de FGTS. Saldo. Aí eu peguei 1.000 emprestado. Uhum. Ele não bloqueia tudo? Não. Ah, não. O Mudou. cadeadinho não é bloqueado. Mas antes era. O cadeadinho, antes era. Ah, Eu acho que houveram reivindicações aí, porque tinha gente que comprometia. Né? Porque tinha gente que comprometia 5 e tinha um saldo de mais 60. Sim, eu tive Então cliente assim. atrapalhava, né? Tive cliente que teve que devolver 30 mil. Eu também já não sabia tive. disso, ó. que Também legal. tive clientes assim, atendi clientes assim nessa situação. E aí a orientação era devolver para desbloquear o montante.
Mas hoje, inclusive no aplicativo, ele já identifica. Então, o que tiver lá com cadeado 1 em vermelho é o que não pode ser usado. Mas a diferença do vermelho para o saldo que está em azul, que é o maior, está disponível. Então, se tem 10, comprometer 1.000, 9 está disponível para usar. Maila, agora falando de regras que mudam o tempo todo, assim, da Caixa, com que frequência muda? Porque, às vezes, o que a pessoa sabe de financiamento, financiou há uns 5 anos atrás, mudou muito de 5 anos atrás para agora, né? Não tem um tempo Tem época exato. que é igual trocar de roupa. E tem época que... Não é verdade? É. Tem época que muda e depois muda de novo. E depois muda de novo. E tem época que Vai não tem muito, como. assim, o Minha Casa Minha Vida, ele é impulsionado, direcionado, determinado também pela política, né? Uhum. Pelo governo atual, e ele vai fazendo essas Uma mudanças. mudança anterior Então, que nós sentimos muito foi aquela entrada de 30%, né? Sim. então, ora, Onde o aí banco depende também Financiava um valor menor. do recurso do banco, se tá escasso, né? Como que tá ali o mercado, porque ele tem que ter um equilíbrio. Então, se, por exemplo, eu fiz uma análise de crédito com algum correspondente uns 2, 3 anos atrás, pode ser que a minha situação esteja muito melhor agora, com Com toda essa certeza. mudança. Vale a Com pena, toda então, certeza. entrar em contato. Quanto tempo? 2, 3 anos? 6 meses. 6 meses 2 já vale? meses. 2 meses. Fez uma... A partir de 21 de abril que ela falou, então... Se fez vai essa entrar- semana e vai fazer semana que vem, é 2 Já situações. muda. Exatamente. Inclusive, a gente já tá sentindo isso. Porque eu tenho processos em andamento que era faixa 3 e na nova regra vai passar a ser faixa 2. Meu sistema ele já tá travando. E isso vai baixar a parcela Isso, do cliente. exatamente. Vai baixar a Vai ficar parcela um financiamento e mais barato. talvez, se ele tinha um financiamento ali limitado ou precisava fazer um complemento, sobe um pouquinho, porque ele tem Quanto menos vai... juros. Vai aumentar o crédito. A dica é, corre enquanto o imóvel tá com o mesmo valor e baixa agora essa taxa de financiamento e financia. É porque quando mais gente tem acesso a crédito, mais procura tem. E tá bem aquecido no Começa- mercado. Tá mesmo? Aí as pessoas começam a ir fazer proposta, aí o proprietário já fala, opa, Opa, tá tendo uma vale um pouco movimentação aqui. mais, eu vou... É porque assim, tem gente que fala assim, o mercado tá fraco, que não era de comprar. Falar, agora é hora de comprar. Ainda mais nesse Exatamente. gargalo aí do crédito agora, que Então tá a gente ficando já mais tá barato. sentindo isso. Tem processos que vai ter essa realocação aí que tá travado. É ano eleitoral, aproveita. Nossa, eu pensei nisso agora. Aproveita. gente, é ano eleitoral. Tudo tem influência, principalmente isso. É. Então tem que aproveitar a maré boa. É isso aí. É isso aí. Sou servidor público. Posso fazer pelo Minha Casa Minha Vida? Sim. Perfeito. Não tem nada a ver, né? Ser servidor, Não, CLT, e pior né? que isso é uma dúvida de muita gente, você É? sabia? É? É, tanto de financiar pelo Minha Casa Minha Vida, quanto de utilizar o FGTS. Porque às vezes a pessoa foi servidor, mas antes, né, ele teve um vínculo empregatício ali que recolheu o FGTS. Aí tem um FGTS ali paradinho. E tem empresas públicas também, não tem? Tem que recolhem Que a caixa tem FGTS, própria. né? A caixa. É uma... A Caerd também, ela é uma autarquia, mas também tem FGTS. Exatamente. Aí, quem é da Caixa, lembra de nós, da Meu Bem Imóveis, sempre. Bom, o Correio, sempre o pessoal do... Gente, que não sei como, mas o pessoal do Correio tinha 100 mil reais. Tinha clientes do Correio lá que tinha muito FGTS, mas eram antigos lá, né? E aí, ganhava Igual a muito Caed bem. também. Tem gente. O pessoal Uhum. das usinas e Tem tal. usinas. Exatamente. Galera aí que tem bastante FGTS. FGTS tá parado, gente. parado. Vamos investir. Eu tenho uma dúvida, assim. Tô em casa, gostei muito do papo, mas eu tô com medo de não conseguir pagar a casa. 420 parcelas, dá quantos anos? 35. 35 anos. Tem muita gente que faz a conta assim, vou pagar 3 casas, vou pagar 2 casas. Qual que é a conta, vocês que são do corretores do mercado imobiliário, que tem que fazer pensando nesses juros, em essa conversa de pagar 2 casas, 3 casas, como é que funciona? Isso aí, como que você fala pros clientes? Você me deu... Primeiro, não faz essa conta, né? Não, Você não desiste. não existe. Entendeu? Não faz. Eu financei também um imóvel. Então, assim, essa conta você não faz. Pegar 420 meses ali e colocar o juro em cima. Dificilmente uma pessoa leva todos esses anos para pagar. Por quê? Você tem o aplicativo da Caixa na mão, com suas parcelas ali. Então, entrou uma férias, um serviço diferente, um dinheirinho a mais, vai lá e amortiza. Entendeu? Por isso que é importante, no início do financiamento, ver parcelas que caibem no bolso. Porque, gente, o Bruno me ensinou uma coisa que eu sempre falo para meus clientes.
comprar um imóvel é uma coisa para ser uma coisa gostosa final de semana. Não é para arrumar um compromisso, para chegar final de semana e ficar brigando em família. Porque tem que pagar uma parcela, mas você tem que viver, tem que levar tomar um sorvete, namorar, viajar, tem outras coisas. Então, tem que ser uma coisa suave. Não tem que ser um sacrifício, Sim. né? Assim, uma coisa... Nossa. Então, é um cálculo que não se faz, mas é um compromisso. Sim. Então, hoje a gente vê aqui em Porto Velho uma realidade, é a realidade nossa. Os aluguéis estão bem altos. Então, Vou fazer um convite ainda, Suene. Aí você pode também falar isso para os seus clientes. Ah. A Diana respondendo também essa pergunta. Quanto que está o IGPM? O que é IGPM? o que é IGPM? Índice? Índice Geral de Preços de Mercado. O que é isso? O IGPM, ele todo contrato de locação, ele é corrigido pelo IGPM, Uhum, certo? certo. O IGPM, geralmente, ele vai dar 10, 12, 6, 8, certo? Ou seja, você tem um aluguel que todos os anos ele vai ser, no mínimo, corrigido pelo IGPM. Se você sai desse imóvel e vai para outro, ou se você esse mesmo imóvel que você está, se você encerra esse contrato, o proprietário corrige mais do que o IGPM, que aí ele pode. E no contrato de financiamento, não. No contrato de financiamento, Ele vai, então, pagando a sua aquelas parcelinhas, parcela é aquela vem o valorzinho ali, a maior. taxa de juros é aquilo ali. Vamos amortiza. trazer um exemplo real? Parcela do Cancún. Quem comprou lá no início, quanto ficou a parcela? R$800. 800 reais. Quanto é o aluguel do Cancún hoje lá? 1.800. Ou seja, dos 1.800, ele paga 600 para o banco, o resto já é dele. Exatamente. Então, assim, A conta é essa, né? acontece. E um outro dado curioso é que as pessoas não levam 35 anos para pagar Gente, o a imóvel, Ana você precisa sabia? vir fazer parte do programa comigo. Não, você sabia Bruno, que eu a acho, média- Isso a porque ela média- tá... É, Bruno, eu tô achando. eu vou te Ei. falar. Não, mas você sabe que a Eu média acho. é 7 anos Depois pra desse, quitar o financiamento? depois desse Porque encontro todo mundo aqui, faz olha. o que a Sueli tá falando, amortiza. Mas não é. Amortiza. Aí tem um ponto. Não é que todo mundo amortiza. É porque as pessoas não ficam mais no mesmo imóvel. Exatamente. Antigamente as pessoas ficavam 40, 50 anos no mesmo imóvel. Hoje é 7. Aí por que quita? Porque quando ela... Ó, você foi lá e comprou seu apartamento, certo? Sim. Daqui 7 anos você fala assim, ah, não, agora eu quero ir pro Buenos Aires, certo? Lá pro edifício Sim. Buenos Aires. Quando você vender, a outra pessoa financia. O Esse que é, acontece com o seu financiamento? é um tipo de cliente. Não, quando, por exemplo, se eu comprar o seu apartamento, na hora que eu comprar por meio de financiamento, o que acontece com o seu financiamento? Quita. Quita, transfere. Quita. Transfere. Mas não transfere. Não transfere os Transfere. valores, gente. Né? Não Quita. transfere. E Quitou, faz um novo. zerou e faz um novo. Perfeito. Por isso que a Ana fala assim, é 7 anos, por quê? Porque as pessoas entram e aí a vida muda. E é uma forma de dar um upgrade, porque, vou guardar dinheiro pra mim comprar minha casa. Porque, assim, uma casa hoje, você tem que ter os 20%. Tem todo assim, depois a gente, né, vamos trazer, porque eu vejo que, assim, é uma questão que todo mundo pergunta. Sim. O que eu preciso ter também em valores, né, Uhum. pra comprar uma casa? E, assim, é todo tipo de cliente. E não é 20%. Eu parei de falar 20%, sabe por quê? Porque é Por quê? 25%. Porque tem as taxas, Tem as TBI, taxas. registro, né? Então, ontem mesmo eu estava com um cliente, eu estava explicando para eles bem detalhado, porque muitas vezes eles entram numa negociação sem saber o que eles vão gastar. Então, assim, tem TBI, tem o registro e tem taxas também do processo de financiamento, porque tem todo o processo desde a vistoria do engenheiro da Caixa, né? Então, tem um processo. Então, isso a gente passa tudo, né? A gente adianta, de certa forma, aí já todo o demonstra trabalho do ali. correspondente, né? Então, esse trabalho, essa ligação, essa conexão do corretor com o correspondente bancário é muito importante Sim. pra gente. Então, se eu quero dar um upgrade, eu não consigo guardar dinheiro, você faz o financiamento, entendeu? Porque hoje você está comprando imóvel de 200 mil, de 300 mil. Daqui 2, 3 anos você está indo para um maior. Vamos trazer um Entendeu? exemplo prático? Nós compramos um Green Park por 195 Isso. mil, um apartamento, vendemos por 360, 2 anos depois. E aí já demos entrada num São Mateus, que é uma casa, um condomínio, 3 quartos, melhor, né? Vocês compraram Compramos por 400, isso. 20. 420, Por quantos vendemos venderam? 790. Então a gente vai, compra, reforma, deixa bem bonito. O que faz o imóvel vender rápido? Corretores. Isso é bonito. Ser bonito. Beleza. Não Tudo precisa que é gastar material bonito- caro. Não.
Não A precisa Ana é ser rainha caro. da Shopee, viu? Oh, meu Deus. Rapaz, as coisas bonitinhas que você vê lá na imobiliária, lá em cá, é Shopee Não, as e pessoas Mercado. acham que precisa gastar horrores Não no imóvel. Não precisa, tem que ser bonito, harmônico. Não, você tem um bom gosto também, né? Dá pra ver pelo marido que ela escolheu. Ai, Bruno. Então, mas assim, é importante, depois esse upgrade. Eu sempre falo assim, hoje eu não tenho condições de ter um imóvel mais caro. Começa, sabe? sair Sai do do zero. aluguel, sai do aluguel, porque você tá pagando o imóvel de outra pessoa. Aluguel é isso, gente. Eu fiquei 10 anos Na estreia do nosso programa aqui, Deu. eu entrevistei o Léo, Ladeia me entrevistou. E ele falou assim, eu nunca quis comprar imóvel, sempre fui do aluguel. Eu falei, inclusive eu graças assisti, a Deus, tem pessoas como o senhor. Ele, como assim? Você não quer me vender? Eu falei, não, porque eu vendo pra alguém e o senhor paga a parcela pra esse alguém. Aí ele, rapaz, eu nunca pensei desse jeito. Não, paga o IPTU, o condomínio e dá o dinheiro da locação. E o seguro. E o seguro. E o Seguro incêndio é obrigatório. Então, assim, Locação. tem todo tipo de cliente no mercado. Só que os aluguéis estão caros. Então, assim, bora. E o aluguel Se organizar pra comprar seu garantindo o imóvel. patrimônio da outra pessoa, né? Do proprietário. Você tá garantindo a permanência ali. Exatamente. Meninas, o papo foi bom demais da conta hoje. Foi realmente, olha... Já acabou? Tá quase acabando. Ah, Não, é faltam importante, poucos gente, minutinhos. sabe? Hoje eu tava falando com um cliente, o vendedor falou assim, eu não gosto muito de financiamento. É uma pessoa assim, né, que trabalha há muito tempo, ele é investidor, e eu até me assustei quando ele falou, sabe? Esse vendedor, ele falou assim, eu não gosto muito de financiamento, eu não tenho boas histórias, né, de situações passadas. Eu falei, olha, mas eu garanto o seguinte, o melhor trabalho hoje porque eu dou minha palavra. Eu como corretora de imóveis, eu tô juntamente ligada a sempre um correspondente, no caso a Mayra, né? A gente trabalha muito. Então, assim, eu tenho contato direto com a correspondente bancária. Então, eu sei quando qualquer uma das partes, tanto o vendedor como o comprador, vai demorar tanto? Quanto tempo, Suen, que vai ser entrevista, né? Quanto tempo que a gente vai assinar? Então, eu consigo, assim, muitas vezes, por ter esse relacionamento que é muito importante. Muito importante do corretor com o correspondente, tá? Trazer isso. Porque o cliente que chega, eu conversei com o meu gerente, e conversou com alguém a esmo, fica sem essa conexão na venda, né? Com certeza. E tem um ponto interessante. Assim, ó, o gerente, gente, ele tem 500 mil coisas pra fazer. Sim. Meta pra bater, um monte de coisa. Então, você, quando vai lá, ele vai te tratar super bem. Claro. E ele é seu amigo, eu sei disso. Mas, a correspondente só faz isso da vida. E quem paga ela não é nem você, é a Caixa mesmo. Por que a Caixa paga? Porque sabe que o imobiliário precisa de uma atenção especial, que você não tá pegando 5, 10, 15 mil. Então, é uma atenção especial, por isso que o correspondente, ele é tão importante. Exatamente. E um ponto que a gente acabou esquecendo de falar é o seguinte. Quando você financia um imóvel, você tem que pagar... Quando você compra um imóvel, você tem que pagar escritura no cartório de notas, ITBI para a prefeitura e registro no cartório de registro de imóveis, certo? Geralmente a escritura tem a tabela lá do cartório, né? Cartório. ITBI depende da cidade, aqui é 2%. E registro, geralmente é 2% também. Mais ou menos isso. Quando é o seu primeiro imóvel financiado, esse registro de 2% cai para 1%. Cai pela metade. Então você tem desconto, Tem viu? desconto de 50%. E é considerável, gente. E na Caixa, você não tem a escritura, porque o contrato de financiamento tem força de escritura. Porém, você tem a taxa à vista lá. Você tem que pagar um valor. Esse valor, geralmente, ele fica aí... Varia muito. É um percentual do valor financiado. Só que você também pode fazer uma troca, vamos dizer assim. Em vez de você pagar, você cria um relacionamento. Você compra produtos do banco. Por que isso? Porque o banco ele tem mais interesse de ter você mais próximo, que você movimente lá, porque ele vai ter mais segurança também, tá juntinho de você, do que simplesmente você ficar longe. O que é longe? Movimentando tudo em outro banco, mas na hora de pegar o dinheiro barato para comprar a casa, vai na Caixa. Então existe uma contrapartida, uma reciprocidade. Essa é a palavra. Mas eu pergunto pro meu cliente, às vezes, falo assim, você emprestaria um dinheiro para quem você não conhecesse?
É isso aí. Muito bem. Você emprestaria um dinheiro? Olha só, você ficou quietinha muita parte do programa, mas agora no final você deu o brilho. Eu tenho outro argumento também, né? Quando a pessoa tá muito resistente, assim. Fala, olha, aqui é uma construção de um relacionamento. Você tá construindo, né? Você tá conquistando a instituição para te emprestar esse valor a longo prazo. Que ela não é obrigada. Exatamente. Se você estiver conhecendo um parceiro ali, você tem que investir para esse parceiro falar, não, opa, isso aqui é um bom negócio. Ô, Maila, e falando em construir relacionamento, o correspondente acaba construindo um relacionamento com o cliente também, porque são várias etapas que passam, né, pela caixa. Sim. Você pode Eu dizer? tenho vários clientes que eu atendi em um momento, passou um tempo, atendi de novo. Hoje mesmo eu atendi um novamente, que eu atendi quando eu abri o correspondente há 3 anos atrás. Olha que legal. Ó, E gente, para clientes novos, quais são as etapas? Só um minutinho que nós que eu temos- posso falar. ó, nós temos 3 minutos, então, Nossa, para encerrar. Foi você que me convidou. Você tem que trazer mais ela, Bruno, eu acho. É isso aí, Verdade. trazer todas vocês. Então, Vamos lá. quais são as etapas? Iniciei a análise de crédito com você, falei no WhatsApp. A partir daí, o que eu tenho que passar até... Vamos colocar aqui numa situação em que ele já tem um imóvel? Não, Não, Não. tô Primeiro- comprando. Tô comprando o primeiro imóvel. Eu entrei em contato pra saber perdão, se eu... entendi. Entendi. E que ela já tem um imóvel que ela escolheu, né? Isso, ela já definiu pular o essa imóvel parte, pra definiu o imóvel. Meu já cliente defini. que eu te mandei ontem. Já Pronto. defini. Pronto, meu Aprovamos cliente que eu do te mandei crédito da ontem. Suen, do cliente da Suen. Suen, crédito aprovado. Suen já está com o imóvel engatilhado ali, olha, aprovou dentro das condições do imóvel que você busca. Uhum. Etapa seguinte, o engenheiro da Caixa vai lá vistoriar esse imóvel. Por quê? Porque ele precisa ter a garantia da condição daquele imóvel. Porque o bem da garantia de pagamento é a própria casa. É o próprio apartamento. Entendi. Então, o engenheiro vai lá avaliar. E aí, com essa avaliação, ele emite um laudo de vistoria, né? Dando o sim ou não, né? Parecer dele. O parecer dele técnico. Etapa seguinte, assina formulário junto ao documento. Aí é a hora que a gente vai montar o quebra-cabeça. Processo, dossiê. né? Vai Vai começar. montar assim, comprador, imóvel, vendedor e valores. Documentação e de todo condições. mundo. Exatamente. Quem faz isso é você. Todos somos... Os meus braços, eu e meus 2 braços. Sim, como eu falo, correspondente. É. E daí junta todo mundo. Um Comprador, abraço e um vendedor. beijo pra É Jéssica. verdade. E a Débora, que E agora... a Débora. Débora Isso é aí. outra pessoa muito forte lá dentro, né? Vistoriou, juntou documento, conformidade, etapa seguinte, assina contrato. Isso Basicamente, demora, assim, o mais rápido. mais rápido que eu já consegui, 15 dias. E o mais demorado? Ah, Ai, mas demorado eu tenho muita história. Tinha que ter outro episódio. Mas isso por conta de documento. alguma Mas tá coisa. rápido São hoje, coisas né? particulares, né? Às Só que vezes tem o uma imóvel demanda. Eu falo pros precisa de clientes documento hoje a que, mais. graças a Deus, o né? que a gente tem uma vocês demanda. acham da gente fazer um episódio só falando sobre histórias, cases sobre isso? Adoro. Porque eu acho que esse A Mayra já programa pegou tá umas muito minhas, né? curto Cabulosas, né, Mayla? pra isso. Meninas, eu quero aqui agradecer. Infelizmente, eu preciso encerrar, porque vai realmente Infelizmente, estourar tava aqui fluindo bem. o programa. Mas eu quero agradecer todas vocês pela participação. Tá? Que Deus abençoe muito vocês. Quero agradecer aqui também novamente os nossos patrocinadores. Coloca na tela a Rockfell Incorporadora, Meu Bem Imóveis, SBS com Alameda 75. Faltou a Finca, mas não é porque faltou. A Embrasol Energia Solar, isso aí. E nós vamos finalizar agora com o VT da nossa querida Finca em Metropolitana. Um forte abraço a todos vocês do estado de Rondônia e esperamos vocês no próximo episódio. Pode dar tchau? Pode, Tchau, né? pessoal! Tchau. É, não Tchau. mexe, meu. Cada pessoa vive um Esquecido, ritmo meu- diferente. Tem quem estuda cedo, tem quem só consegue depois de um dia inteiro de trabalho. Tem quem mora no interior, quem cuida da família e quem decidiu recomeçar. E o EAD da Finca foi feito para todos esses caminhos. A nova plataforma A+, aproxima você dos seus professores, da tutoria ativa, das práticas e da mesma qualidade que fez da Finca a melhor faculdade de Rondônia. Porque com o EAD da Finca, distância não é um problema. A melhor faculdade de Rondônia agora está disponível para você, onde você estiver. Graduação, tecnólogos, cursos flex e pós-graduação.
Tudo pensado para quem precisa crescer sem parar a vida. EAD Finca. A qualidade que você conhece. A tecnologia que você precisa no seu tempo e onde você estiver. Vestibular 2026. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br.